a ideia aqui é saber por onde começar o TCC, certo? Então, você tem alguns passos que a gente vai dar sugestão, dependendo da sua área, de onde você está fazendo o seu curso, você vai ter algumas etapas obrigatórias que a faculdade vai lhe fornecer e vai lhe dizer para fazer. Aí vai dar aqui um passo a passo geral, que é bom você começar o seu TCC dessa forma. Por isso que o título é Por Onde Começar o Meu TCC, tá? Você, o que é que você tem que fazer primeiro? Então a gente vai dar aqui alguns passos que você realmente pode dar, vai ajudar no seu trabalho e utilizar a plataforma de inteligência artificial chamada ChatGPT para lhe dar algumas ideias, algumas orientações, facilitar, né, a sua vida aí. A gente, antes de ter essas ferramentas, você via isso de várias formas possíveis. Você também tem alguma ajuda, né? Eu, por exemplo, passei muito tempo utilizando um dicionário de ideias afins. Talvez alguns de vocês conheçam isso. Dicionário de ideias afins, onde você não tem um dicionário dizendo o significado das palavras. Você tem um dicionário dizendo sinônimos e ideias afins. A ideia é exatamente essa. Então você dava lá uma palavra, ele falava uma lista de palavras relacionadas com ideias similares. Isso ajudava bastante também. Sempre existiu, tá? Então o ChatGPT você pode usar para isso também. A diferença é que é mais ágil, você pode conversar com a inteligência artificial com mais prático. Então a gente vai ver aqui esse ponto. Por onde começar o TCC, tá? A gente vai ver esse passo a passo para você começar o trabalho, certo? Então vamos começar aqui vendo o primeiro ponto, né? O que é que a gente vai ver aqui nesse vídeo? A gente vai ver exatamente isso aqui, ó, certo? O TCC, você vai ver os 7 passos, tá? São passos simples e gerais, tá? Aí vai ver uma visão geral do que você vai fazer no TCC e no final, como eu falei, como usar o ChatGPT como auxiliar, certo? Essa é a nossa ideia, tá? Primeira coisa que você tem que saber, tá? Quando você vai começar um TCC, é qual é o seu tema, tá? Essa é a ideia, tá? Qual é o tema do seu TCC, tá? O tema, pessoal, tá? Isso é bem interessante, é importante você entender. Quando a gente fala de tema, a gente está querendo falar do assunto, tá? Por isso que eu coloquei aí, ó, o tema é o assunto, tá? Ou seja, o tema, ele não é o título do TCC, certo? Então, por exemplo, quando você pode ter uma reportagem, por exemplo, um título bem chamativo, mas o assunto tratado talvez seja bem simples, tá? Numa reportagem, por exemplo, no jornal. No TCC também é assim, você vai ter o seu título, você pensa nisso depois, tá? Mas o primeiro ponto é o tema. Qual o assunto você vai tratar, tá? Então, por exemplo, você pode tratar, por exemplo, sobre dengue. Você veja que dengue não é um título no TCC. Você não vai colocar no seu TCC, tá? Por favor, o título do seu TCC. Dengue. Não vai fazer uma coisa dessa. Então, a ideia não é essa. A ideia é você entender bem que o assunto é esse aí, tá? A saúde, por exemplo. Qual é um outro assunto que você pode ter dependendo da sua área? Cristal fotônico, tá? Você faz engenharia de materiais, ciência de materiais, física, química, dependendo da sua área, é um assunto que você pode trabalhar, chamado do cristal fotônico. Um outro assunto, injustiça social. Perceba que não é um título, você vai fazer um TCC com o título Injustiça Social, né? Então você vai pegar o TCC e vai estar lá, Injustiça Social, não vai fazer isso, tá? Mas é o tema, o assunto que vai ser tratado naquilo ali, certo? Então, esses temas, você veja que são temas diversos, né? Mas são assuntos que você pode tratar. Isso vai depender o quê? Da sua área, vai depender de quem vem você trabalhando, do seu orientador, tá? Então, perceba que é um tema, é um assunto. Isso é importante ter na sua cabeça. Muitos estudantes começam com um título. Não é legal, né? Se você já tiver na sua cabeça o que você quer fazer, está no grupo de pesquisa, tudo bem. Pode acontecer isso, né? Pode acontecer você estar num grupo de pesquisa que você já vai dar continuidade ao trabalho de alguém. Isso acontece muito, né? Então, por exemplo, você faz ciência de materiais ou engenharia de materiais, tá? Ou física, por exemplo. Tá? Então, você tem um trabalho realizado, você vai dar continuidade àquele trabalho, já é um trabalho de anos. Então, geralmente, você já tem o assunto andar, talvez o título já está na sua cabeça. Tudo bem, certo? Então, Secretaria de Saúde. Então, você já tem algumas contribuições sobre dengue,
Então você tem uma contribuição a mais para dar. Tudo bem, beleza, certo? Mas se você está começando do zero, tá? Então escolhe o tema e depois pensa no título, tá? Em cima de tudo que a gente vai falar aqui, certo? Então esses aqui são os temas. Outro ponto que a gente vai falar aqui é o seguinte, né? Em relação aí do tema. Quem é que escolhe esse tema? Né? Desculpa. Quem é que escolhe esse tema? É você ou é o orientador? Certo? Olha, pessoal, isso aqui você vai encontrar as mais diversas opiniões. Certo? Você vai encontrar, até aqui mesmo no YouTube, você vai encontrar pessoas falando, né? Que é melhor deixar o orientador escolher, tá? Porque ele tem experiência, certo? Porque ele talvez seja de um grupo de pesquisa, como eu acabei de falar, já tem um trabalho que já está em andamento. Mas você vai encontrar também pessoas dizendo assim, não, é você que tem que escolher o tema, porque o trabalho é seu. Você que vai gastar seu tempo naquilo ali, a sua energia. Ó, pessoal, o ponto aqui é o seguinte, tenha bom senso, certo? E seja realista. Então, assim, se você, que tem um gradiente aí entre você escolher sozinho e o orientador escolher sozinho. Tem um gradiente aí no meio que você tem que prestar atenção. Então, pode ser, por exemplo, como eu acabei de falar, que você faça parte de um grupo de pesquisa, passou 2 anos com bolsa de iniciação científica ou tecnológica. Então, nada mais justo do que você continuar aquilo ali. É uma coisa até natural, não é nem justo, tá? Por trocar a palavra. É natural que você escolha o tema que já está um caminho dado ali, certo? Claro que você pode querer fazer o seu trabalho, certo? Olha, se você tiver uma dissertação, numa tese, é mais a sua área ali, a sua escolha. Mas no TCC, se é de graduação, então talvez você não tenha tanta liberdade. Mas, de novo, depende de onde você está inserido, tá? Então, assim, se você puder escolher o tema, escolha o tema, certo? Mas se você, eu sugiro pelo menos pedir, sentar com o orientador e conversar com ele, ou com ela, né, com o orientador, porque ele já tem ideia, e além de ideia, não só se o tema é legal, se não é legal, se é relevante, se não é relevante, se é importante, mas também as suas pretensões. Você quer continuar na área acadêmica? Você quer ir para a área tecnológica? Você quer ir para a indústria? Então, tudo isso impacta, tá? Então, assim, é pensar não apenas se o tema é legal ou não, mas pensar também no seu futuro, tá? Se é um ponto relevante. O próximo ponto, pessoal, é esse aqui, ó, que é qual é o problema, certo? O problema, pessoal, que a gente fala aqui, é a pergunta que você vai responder naquele tema, tá? Então, para ficar mais claro, vamos pensar nos temas que a gente falou antes, né? O primeiro tema que a gente falou foi a dengue, não foi isso, né? É um tema dengue. Aí você pode falar tudo sobre a dengue, né? Mas você não vai falar todo no TCC sobre a dengue. Então, o que é que você faz? Você escolhe um assunto dentro do assunto da dengue, você escolhe um problema que você vai tratar, uma pergunta. Então, por exemplo, como a dengue impacta, certo? No desenvolvimento da saúde do paciente, certo? Com a idade impacta, certo? Então, será que um paciente mais jovem, um paciente mais idoso, isso muda como o desenvolvimento da doença no paciente? Tá? Esse é um ponto que você pode tratar, às vezes que é um problema, é uma pergunta, certo? Falamos também sobre o cristal fotônico, não foi isso? Então vamos pensar em outra coisa. Como é que o cristal fotônico pode aumentar a eficiência de um determinado dispositivo? Tá? Então é um problema específico dentro daquele tema, certo? No caso de justiça social, será que a classe social impacta, certo? Será que a classe social de um réu impacta na pena, tá? Então, esse tipo de questionamento você pode fazer e isso pode ser um problema a ser tratado, tá? Então, veja que você tem o tema lá, especificamente aqui o tema, dengue, cristal fotônico, justiça social. Dentro desse tema você tem infinitas formas de questionar aquele tema. Escolha uma forma de questionar e vamos embora, certo? Então, esse é uma forma, sim, de você entender o que é um problema, tá? Você vai tratar no seu TCC. Esses dois aí eu coloquei juntos, são coisas distintas, tá? Não vai confundir, mas eu coloquei junto porque para você entender que, no meu ponto de vista, estão muito ligados os dois, certo? Objetivos e justificativo, certo?
O objetivo, pessoal, certo? É onde você quer chegar, certo? Então, dependendo da sua área, isso não está muito claro, tá? Dependendo da área, isso está bem claro, certo? Então, depende muito da sua área, do tema e do problema que você escolheu abordar, tá? Então, você escolhido o tema, certo? Da forma que foi escolhido o problema, que alguns chamam de promessa, tá? E tudo mais é o que você vai entregar, tá? No seu TCC. Então, você vai para os objetivos. Aí segue o padrão que a sua instituição pede, tá? Algumas instituições, em geral, pedem que você colocar objetivo geral e objetivo específico. O geral, tá? É o que onde você quer chegar, tá? E o específico são aqueles objetivos que contribuem para o objetivo geral, tá? E a justificativa é o porquê disso, que obviamente está ligado aos objetivos, por isso que eu coloquei junto aí, certo? Então, a justificativa do trabalho é o porquê, é a motivação. Então, por exemplo, por que estudar, certo? O impacto da idade no desenvolvimento da doença da dengue, certo? Porque existem dados, certo? Que sugerem que a idade avançada impacta a ciência, tá? Isso é se você tivesse informação, por exemplo, você quer validar isso, você quer analisar, você quer, enfim, certo? Então, objetivos onde você quer chegar, justificativo é o porquê é relevante isso, tá? Se você tiver um projeto para entregar do TCC, provavelmente você vai ter que colocar esses itens aí, então pense direitinho para começar a fazer, certo? Agora, um outro ponto aqui que a gente vai ver é exatamente essa ideia, né, de você tratar a metodologia e o referencial teórico, certo? O que é metodologia e o que é referencial teórico, né? Metodologia é como vai ser feito aquele trabalho, certo? Como vai ser feito. Aí, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque você tem uma forma de tratar esse ponto, depende de novo muito da sua área, certo? E o referencial teórico não é óbvio, se você vai fazer TCC, você já sabe o que é isso, né? É onde é que você vai, a sua base teórica, onde você vai construir seu conhecimento do TCC. De novo, varia muito de área por área, então não vou entrar muito em detalhe aqui, mas se você for fazer um projeto para o seu TCC, não esqueça de colocar isso aí, metodologia, que é como você vai construir, né? É o que você vai utilizar aí dependendo da sua área, e a referencial teórico também, que impacte mais como vai ser o seu trabalho. E por último, pessoal, é interessante você lembrar, tá, de que é preciso você ter um cronograma, certo? Para o trabalho, né? Por que cronograma é importante? Porque no cronograma, tá, você vai poder dizer tudo que você vai desenvolver naquele período, então você não vai se perder. Não deixe de colocar tudo, tá? Então, quando você fazer o cronograma do seu projeto do TCC, coloque o tempo para fazer pesquisa bibliográfica, o tempo para levantar dados, se você vai fazer isso, tá? O tempo para formatar o trabalho e tudo mais, certo? Então, assim, não deixe de colocar tudo que é necessário, porque muitas vezes, pessoal, você se perde, não é muito violento. Então, assim, geralmente, quando você vai fazer o TCC, é muito comum isso, você está com um tempo curto, certo? Mas mesmo que você tenha um tempo longo, isso pode ser uma armadilha. Você pode ter um tempo longo, ficar tranquilo e se perder. Você gastar tempo demais, por exemplo, na pesquisa bibliográfica. E se você tiver que, por exemplo, tirar dados, né, pegar dados brutos ali e produzir informações, você pode gastar muito tempo na revisão bibliográfica e essa mineração dos dados ali para ter a informação, você não consegue mais, porque o tempo ficou curto, tá? Então, assim, tenha cuidado, tá? Realmente organize seu tempo, faça isso de fato, crie um cronograma, tá? Que isso é de fato relevante, certo? Dito isso, né, a gente já viu todos esses passos, agora a gente vai parar e vamos abrir lá o ChatGPT para você ver como é que você pode usar ele como auxiliar. Perceba, não use para escrever seu trabalho, primeiro porque todo mundo vai perceber, tá? Porque é uma coisa criada pelo nosso cérebro, não, pelo menos hoje, né? Não sei daqui a 10 anos, 5 anos, 2 dias, eu não sei. Mas hoje, nesse momento, é um tanto óbvio, tá? Se você trabalha na área de pesquisa, se você produz material acadêmico, é óbvio quando você pega um material feito por inteligência artificial,
E quando é feito um ser humano criativo, que pensou. Agora vamos dar uma olhada aqui no ChatGPT. Se você tiver condições de adquirir o ChatGPT, assinatura, né? 4, ele é bem interessante, ele tem algumas ferramentas bem legais, né? Realmente bem legais mesmo. Mas se não tiver, não tem problema, tá? A versão 3.5, tá? É só você vir aqui e mudar aqui, ó. Se você não tiver na assinatura do ChatGPT, ele já vai vir 3.5. Aí no plano Pro, você pode utilizar os plugins, pode utilizar a versão 4, né? Então, mais o que a gente vai fazer aqui, o 3.5, como a maioria das coisas, é tranquilíssimo. Você tem que fazer aqui é o seguinte, primeiro, tá? A ideia, como eu falei, é utilizar o ChatGPT como auxiliar. Então, vamos supor, tá? Vamos supor que você já tenha o seu tema, tá? Então, eu vou colocar, por exemplo, o dengue, tá? Um dos temas que a gente falou aí na nossa apresentação, certo? E você está pensando quais as perguntas que você vai usar para a sua problematização, qual é a promessa, qual é a pergunta que você vai responder, certo? Então você vem aqui no ChatGPT e óbvio que você, de novo, né? Você não vai usar o ChatGPT para escrever para você, tá? Mas como ele é como se fosse o Google, não é uma fonte que você vai usar para pesquisar, só que a profundidade que ele tem de articulação é melhor, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Você não faz a pergunta assim, não. Sugira, vou dar um exemplo, tá? Você não escreva assim, sugira perguntas para o meu DCC e envolva dengue. Não escreve assim, certo? Não escreva assim. Por quê? Porque perceba que o ChatGPT é, entre aspas, um programa de computador, certo? Então ele não é uma pessoa. Ele pode parecer uma pessoa pela forma que ele foi construído, mas é óbvio que ele não é. Então você dá primeiro uma instrução para o ChatGPT. Então você diz assim, ó, estou, certo, ó, começando um projeto, tá? Não sei se é exatamente o que eu estou fazendo aqui, tá? Mas estou passando a ideia, tá? Estou começando um projeto para um trabalho de conclusão de curso. Conclusão de curso. Do meu bacharelado. Certo? Poder ver. O tema do TCC é dengue. Beleza? Então o que é que eu fiz aqui? Eu disse a ele qual era o assunto que ele estava tratando. Agora eu vou pedir para ele, vou dizer para ele como é que vai se comportar, certo? Ó, comporte-se como se você fosse um pesquisador dessa área. Assim, ordenar me ajudar na elaboração do meu TCC. Né? Aí você pergunta, você entendeu? Tá? Eu prefiro sempre fazer isso quando você der alguma instrução, para você olhar a resposta dele e ver se ele realmente entendeu o que você está falando. Tá? Ele vai lhe responder aí, ó. Tá, ó. Vamos aumentar aqui para ficar melhor para vocês. Tá, ó. Então, o que é que diz aqui, ó? Claro, entendi sua solicitação. Vou me comportar como um pesquisador na área de dengue para te ajudar na elaboração do seu TCC. Como posso auxiliar? Como posso auxiliar? Ele falou aqui. Claro, entender sua solicitação. Vou me comportar como um pesquisador da área de dengue, blá, blá, blá. Ele fala aqui, né? Aí ele pergunta aqui, ó. Você gostaria de informações específicas sobre a dengue, sugestões para a estrutura do TCC ou alguma orientação sobre como começar a pesquisa? Veja que interessante, né? O que a gente quer aqui, como eu falei, é orientação na construção para poder abrir sua mente, tá? Então, por exemplo, quais as perguntas na área de dengue que você pode responder? Então, eu vou colocar aqui, ó. Quais, deixa eu colocar aqui dentro. Quais essas perguntas que estou... Quais as perguntas que posso utilizar como problema para meu TCC, certo? Aí eu vou colocar aqui, ó. Não vou fazer só isso, porque a resposta vai ser genérica demais, certo? Tá? Então eu vou colocar aqui, eu quero
perguntas que com relação à idade de pacientes infectados com dengue. Pessoal da saúde, peço perdão se a palavra infectado não está correta, não sou da área, sou da área de exatas, tá? Então, perdão, mas é só dar um. Só pode corrigir aí, se vier no chat, enfim. Então, eu falei aqui que eu perguntas relacionadas com isso, certo? Então, ele dá um ok aqui e vai ver que ele nos responde, certo? E que ele já respondeu um bocado. Então, tem várias aqui, não? Tem várias, né? Vamos dar uma lida aqui em alguns para ver, dar uma olhada, né? Ó. É que ele fala aqui em cima, ó. Entendo que você está interessado em investigar, blá blá blá. Ele falou aqui, é só reconhecer, né? Vamos dar uma lida para ver se ele entendeu o que você falou. Então, aqui tem algumas perguntas. Ó. Uma faixa etária dos pacientes infectados com dengue, certo? Varia em diferentes regiões afetadas pela doença. Isso é interessante, não? Existe uma correlação entre a idade dos pacientes e a gravidade dos sintomas, certo? Quais são os grupos etários mais suscetíveis? Então, são perguntas que interessantes que você pode dar uma lida e clarear sua mente para o caminho que você está querendo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, existe uma relação entre a idade dos pacientes e o risco de complicações como a síndrome de choque da dengue. Então, assim, aquela pergunta inicial que eu pensei, aquele destrinchou em 10 diferentes. Então, você pode dar uma olhada, talvez uma dessas aqui, uma parecida, seja melhor para o seu TCC. Tenha mais a ver com o que você tem interesse, certo? Então, isso realmente é útil, né? E aqui você pode pegar uma dessas perguntas e explorar, certo? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, tá? Vou pegar essa resposta 8 aqui, tá? Já tenho o meu tema, que é a dengue, já tenho a pergunta que eu quero, que é essa. Vou dizer essa 8, mas você não precisa colocar 8, né? Isso aqui é como falar uma base para sua, para uma ideia sua, certo? Aí eu vou colocar aqui, ó. Para a pergunta 8, de sugestões de objetivos que posso incluir no meu TCC, tá? Então, de novo, pessoal, entendo, não é para você colocar isso aqui e copiar e colar no seu TCC, porque obviamente seu orientador vai perceber, qualquer um vai perceber e é desonesto, né? Então, assim, o objetivo do TCC é você ter uma primeira experiência de criação. Mas essas orientações que você está vendo aqui, você poderia encontrar colocando no Google, como todo mundo faz, e encontrando, olhando em outros TCCs, porque essas perguntas aqui que ele dá, já cai em outros trabalhos acadêmicos. Ele não criou do nada, né? O ChatGPT não cria nada, ele pega do que já está construído, certo? Então é só uma forma mais ágil de você ter essas informações, certo? Então aqui, ó, eu coloquei aqui em relação a 8, aí ele deu várias... ele nos deu várias perguntas e vários objetivos que a gente pode incluir, tá? Eu vou vir aqui, ó. Eu vou vir aqui e vou destacar essa daqui, ó. Primeira. Um objetivo aqui, ó. Analisar retrospectivamente um conjunto de dados de casos de dengue, coletando informações sobre a idade dos pacientes e a presença ou ausência de complicações, como a síndrome de choque da dengue. Isso é um tanto óbvio, né, pessoal? Não vamos reconhecer que é um tanto óbvio. Isso aqui não está lidando, como eu falei, não é nada sensacional, certo? Mas agiliza o seu pensamento, né? A segunda que ele colocou aqui, ó. Determinar se há uma correlação significativa entre a idade dos pacientes e a ocorrência de complicações graves da dengue, usando métodos estatísticos apropriados. Aí já incluiu aqui métodos estatísticos, ó. Identificar fatos detalhes que podem estar em maior risco de desenvolver complicações. Então, em cima daquela pergunta 8 aqui, a gente conseguiu ter alguns objetivos que você pode, se você quiser, incluir aí no seu TCC, esse mesmo padrão. Então, ó, avaliar a relevância clínica e as implicações de política de saúde dos resultados, ó. Considerando como eles podem contribuir, bem interessante. Ó. Propor recomendações práticas para intervenções específicas. Aí é uma coisa mais complicada. Não sei se é tão simples de fazer essa área, certo? Então, basicamente, pessoal, o que, é que você pode fazer no ChatGPT, tá? Todas as outras etapas você pode seguir esse mesmo padrão. O que a gente fez aqui? Veja só o que a gente fez aqui, ó. A gente explicou aqui, ó, certo? Ó, a gente explicou, geralmente você faz isso, completo. O que a gente fez aqui foi o seguinte, ó.
a gente disse, nesse primeiro ponto aqui, ó, o que é que você estava fazendo, certo? Deu o tema e falou como eles podiam se comportar. Tu, como é, não sei, você falou o que estava fazendo aqui, certo? Disse a ideia básica e falou como ele devia se comportar, certo? Ok? E depois você pergunta o que ele entendeu. Então você fala o assunto geral, diz o tema, diz o comportamento que ele deve ter e pergunta se ele entendeu. Se ele, aqui na resposta que ele deu aqui, o que aqui embaixo ele lhe responde. Então você vê aqui, certo? Então, você vem aqui e você analisa a resposta que ele deu. Se nessa resposta aqui você perceber que ele entendeu, né, o que é para fazer, aí você continua perguntando e pedindo orientações, certo? Obviamente você percebe lendo aqui que não é uma coisa de altíssima qualidade, isso é óbvio, né? Eu não esperaria que viesse um Albert Einstein escrever apresentado aqui, mas ele pega, certamente isso aqui é o que está na literatura já, certo? Então, clareia um pouco a sua mente. Se você está começando do zero, tá? Isso aqui realmente pode lhe ajudar bastante, tá? Claro, se você tiver, em vez de um ChatGPT 3.5, tiver o 4, tá? Isso também vai ser de mais qualidade, né? A resposta dele, tá? Porque a abrangência dele é maior, principalmente quando ele lançaram o 4, a versão 4 Turbo, aumentou a base de dados, então ficou realmente melhor, né? Aí você vê que essa versão 3.5, que é gratuita, já é o suficiente para conseguir clarear ele e tal, algumas ideias iniciais de onde você buscar. E daí você pega e vai atrás das suas fontes de dados, né, em cima dessas ideias aí, que a gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Se você for aqui em fonte bibliográfica, você vai encontrar 2 locais muito bons e a gente explica para vocês como fazer isso. Então veja esse vídeo aí que vai ficar aí no link, para que vocês identifiquem fonte bibliográfica interessante. Então, diante do planejamento do TCC e diante dessas orientações que você pegar e clareamento aqui, você vai já saber o que buscar. Então, vai naquelas 2 fontes que tem embaixo desse vídeo. Eu vou deixar aqui em algum lugar aqui o link. E vocês encontram fontes relevantes e boas, né? Para você pesquisar, fazer sua pesquisa. Beleza, pessoal? Conteúdo que está trabalhando e pesquisando aí.